Oh, tem sim. Tem. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele beija a família inteira. Que lindo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, papai, por essa semente, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, multiplicar. Deus, sabemos que é um ministério tão importante, Senhor, porque essa é a geração do cristão por inteiro. Guarde, Senhor, a mente dessas crianças, que cada palavra, Senhor, que tem sido lançada nessa terra fértil, venha germinar para a glória do Teu nome. Obrigado pela disposição desses voluntários, desses pastores de criança, que têm se dedicado a lançar sementes, Pai, sobre esses corações. E que o Senhor continue imprimindo no coração dos pais, de regar a cada dia, Senhor, para eles serem árvores frondosas e que dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar com o nosso coração, Pai, aberto para receber aquilo que o Senhor tem, Pai. Deus, sei que de mim eu não tenho nada, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Revolva a terra do nosso coração, papai. Que o Senhor encontre uma terra boa, onde sementes sejam lançadas e venham frutificar, Pai, para a glória do Teu nome. Inunda-nos com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua rica misericórdia. Que venhamos olhar para onde o Senhor está olhando. Que venhamos fazer o que o Senhor quer que façamos, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos a nós, Senhor, porque esse é o desejo do meu coração. E eu creio que seja o desejo do coração dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus tem colocado algo no meu coração, como a gente nunca sabe, né? Porque é o Espírito Santo que faz. Mas eu já tenho algum tempo querido fazer com que a igreja ela tenha a sua estrutura de forma organizada, porque eu sei qual é o desejo do coração do meu marido e o chamado que o Senhor tem. E eu anseio por ver tudo organizado, de ver cada ministério funcionando. Mas a igreja é tão pequena. É pequena, mas eu louvo a Deus, porque nós temos estrutura, temos o ministério infantil que funciona, a intercessão, ministério de casais, e assim como outros, nós temos. Se você participar, quem participou do GMC sabe que temos o Ministério de Cura e Libertação. Então, nós temos todas as ferramentas, inclusive uma escola chamada CEPAM, que é o Centro de Ensino Profético e Apostólico às Nações. Mas fala, nossa, pastor, um nome tão bonito, e como é que faz? Gente, tem a escola, está aí, que é para vocês aprenderem mais da palavra de Deus. O seu manual de vida é esse aí. Se você não ler a cada dia, você não vai receber as instruções. Compramos geladeira, micro-ondas. Alguém lê o manual de instrução? Não, né? Eu, pelo menos, não creio. Mas nós temos um manual, que é o nosso manual de vida, e precisamos ler. Amém? E aí a escola está para isso, para te ensinar, para que você aprenda mais, para que você seja um servo fiel diante daquilo que o Senhor tem para você. Mas nós estamos vivendo em tempos difíceis, pelo que nós vemos no dia a dia. E em Eclesiastes, você não precisa abrir, só para mim dar uma introdução. Eclesiastes 2:11. Aqui o reflexo da luz. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. É o que nós vemos hoje, dentro da igreja.
As pessoas correndo atrás do vento. Porque se Jesus te deu vida abundante, muitas vezes nós é que não vivemos isso. Corremos atrás do dinheiro, é necessário, mas nós precisamos buscar o reino de Deus. Nós precisamos entender qual é a missão que Jesus, que o Pai delegou para nós através de Jesus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se alistou para um exército. Você tem um chamado a obedecer aquilo que o Pai tem determinado. Jesus veio e obedeceu. E nós, a partir do momento que resolvemos seguir os caminhos do Senhor, ser um verdadeiro cristão, porque o cristão é que segue Cristo, é um ungido de Deus, que quer ser transformado, que quer ter o caráter dele, não simplesmente ser crente, porque a palavra de Deus fala que até o diabo estremece. Então nós não podemos ser domingueiros, aquele que só vem aos cultos de domingo, chega amanhã, já esqueceu tudo o que recebeu. Não recebemos a palavra e não damos continuidade. Eu vi esses dias, até no WhatsApp passou, que o pastor roubou a colher. Não sei quantos viram isso, né? Então a mulher ficou lá, a irmã ficou desesperada. Falou mal do pastor porque ele tinha roubado a colher. E no fim, o pastor voltou para jantar na casa dela, e ela falou, mas pastor, o senhor levou a minha colher? Não, filha, coloquei no meio da sua Bíblia. Então, o pastor levou 3 meses para chegar na casa dela de novo. Então, muitas vezes a gente não lê a Bíblia. E, voltando um pouquinho, eu estava com essa minha ânsia de querer, nesse início de ano, estar organizando as coisas dentro da igreja. Eu falei, Senhor, eu cobro muito meu marido. Não deveria, né? Mas às vezes eu acabo cobrando ele um pouco. Porque a gente precisa fazer reuniões com a liderança, de estar passando aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E eu falo, Senhor, eu preciso de alguma coisa, alguma estratégia, porque eu sei o quanto Ele ama estar mergulhado na palavra, de buscar algo para trazer para vocês, um alimento forte. Eu não tenho, vocês podem ver que eu quase não estou ministrando a palavra, porque isso não é um dom que está em mim, eu não sei buscar a revelação, eu oro, mas eu quero transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, de forma simples, é o que eu sei, é a forma como eu sei. Mas Ele gosta da revelação da palavra, Ele busca para ter um direcionamento. Nós estamos aqui na igreja para te dar direção, talvez de uma situação que você tem que buscar em Deus para tomar uma decisão. Estamos aqui, tem pastores, talvez, da sua confiança, que possa te dar também direção. Então, nos dedicamos a nossa vida a isso para melhor servi-los. Então, nós estamos aqui para fazer o melhor acontecer na sua vida. Então, eu busquei, eu soube essa semana de um evento que estava tendo para a liderança, e eu falei, eu quero ir. E o casal que tinha me convidado desistiram de ir. Eu falei, eu vou sozinha, porque eu sei que Deus vai falar comigo alguma coisa e eu quero ir. E eu falei, acho que eu vou sozinha. E depois eu aviso meu marido, que começou na quinta-feira. Aí eu falei, não posso, né? Aí liguei para ele me abençoou, e no fim o casal acabou indo comigo. E chegou lá, era com o Bill Hybels. Eu sou, assim, fã de carteirinha dele, porque ele tem um ministério social, que é a chamada que Deus colocou no meu coração. Irmãos, eu falei de manhã, que meu marido ora pela manhã, Senhor, dá as estratégias para a apóstola Nancy, para a Maristela. E eu, Jesus, é para a Maristela o chamado com as mulheres. Não que eu não tenha, mas, gente, se você falar que alguém está precisando de uma visita, que precisa ir não sei aonde, eu estou pronta. Acho que muitos não conhecem meu testemunho, mas eu sou viúva do primeiro casamento, e o falecido me chamava de sucessora da Madre Teresa de Calcutá. Eu não era nem convertida, para vocês verem o quanto isso é forte dentro de mim. Então, eu gosto de servir, eu gosto de estar buscando os pobres, os necessitados, de ver a necessidade de cada um. E lá, no ministério do Bill Hybels, é muito tremendo a parte do voluntariado.
Eles se dedicam, a igreja inteira é voltada para isso. Desde um maior empresário, que é CEO de empresas, grandes empresas, até uma faxineira. É assim, a linguagem de toda a igreja é muito tremenda. E isso a gente vê como é importante, né? Isso o que o Sandro apresentou aqui para nós. Nós nos envolvermos, nós fazermos, porque o Senhor quer usar a sua vida. Todos nós aqui somos filhos. Entramos aqui, eu não estou aqui na frente, porque é a apóstola Nancy, não. Eu estou aqui na condição de filha da mesma forma que você. Porque antes do Senhor imprimir essa palavra no meu coração, falou comigo primeiro, e eu sei que vai falar com você, em nome de Jesus. Amém? Então, eu creio que você se ingressou nesse chamado, nesse exército, e você vai exercer aquilo que Deus tem chamado. Porque se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele quer transformar você, para que você seja um transformador de outras vidas. Amém? Para eu dar continuidade à palavra, eu queria que você abrisse aqui para mim, não precisam abrir, eu só estou dando a introdução. Marcos 12... Nós não fomos criados para correr atrás do vento, nós fomos criados para participar de uma missão que o Senhor nos chamou, que é transformar o mundo e exercer o chamado de Deus. Marcos 12, 29. O principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. 31. E o segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? Se você ama o Senhor, é o primeiro mandamento. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que exercer o chamado, a missão para o qual o Senhor nos chamou. Amém? Abre em Mateus 13. Mateus 13, a partir do 1. Amém? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem não tem, não ouve. Quem não escuta, ouve. Não ouve. Mas Jesus está falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Então se aproximaram os discípulos e disseram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Aquela multidão que estava ali, elas estavam ouvindo, mas elas não estavam entendendo as coisas que Jesus estava falando. Então, não estava dando muito crédito para Jesus. Pois ao que tem, se lhe dará,
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Deus quer curar. Amém? Abra os seus ouvidos, abra os olhos do teu entendimento, para que Deus possa trazer cura em todas as áreas da sua vida. Amém? Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Atendei, vós, pois a parábola do semeador, 18, atendei, mas tem versões que você pode ver aí que está ouvi vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, veio o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, não compreendeu porque não tinha ouvidos. Aí veio o maligno e roubou. E muitas vezes o diabo faz isso com a gente. Nós estamos tão preocupados com as coisas lá de fora que a palavra está penetrando e a gente não está dando ouvido, porque nós estamos preocupados com as coisas lá de fora. Mas glória a Deus que você está aqui. Ainda eu escutei um pastor uma vez falar: nem que você venha para dormir no culto, o teu espírito vai ser ministrado. Mas entenda o que Deus quer falar com você. Abra os teus ouvidos espirituais, os teus olhos, em nome de Jesus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantos irmãos a gente vê, né? Ouve por qualquer coisinha, já se escandaliza, já sai, não quer saber das coisas de Jesus. O que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Amém? Depois vem a parábola do joio do trigo, que todos conhecem, né? Que o semeador dormiu e jogaram lá, o inimigo veio e lançou a semente e o joio no meio do trigo, que todos conhecem, né? E não podemos tirar. O trigo e o joio andam junto. Na igreja tem todo tipo de gente, né? Tem aqueles que querem e os que não querem, os que ouvem e os que não ouvem. Mas a gente vai mandar embora? Ou arruma intriga, faz, acontece? Não. O Senhor quer salvar, o Senhor nos ama da mesma forma que ama os outros, amém? E quem vai tirar é Ele, não somos nós. Vai lá para o 34. Ele foi falando de parábolas, falou do grão de mostarda, né, da grande árvore que se torna, da mulher que colocou a medida de farinha. E aí no 34, todas estas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explicai-nos a parábola do joio e do trigo. Tem algumas versões, no 36, olha lá, chegaram-se ao pé dele os seus discípulos. Nós precisamos nos chegar aos pés de Jesus.
os discípulos queriam entender. E quantos de nós escutamos a palavra e não entendemos? O Daniel e a Lorena, que estão em Portugal agora, eu fico feliz de vê-los. Eles leem a palavra e eles ligam para o apóstolo. Apóstolo, como é que eu faço? Eu não estou entendendo. Eu queria entender melhor essa passagem. Está aos pés, né, do discipulador. Então, os discípulos de Jesus, nós somos os discípulos de Jesus. Temos que buscar a palavra, mas nós também temos que abrir o nosso entendimento para podermos entender o que Ele quer falar conosco. E os discípulos logo foram aos pés de Jesus. Se chegaram lá, discípulo é aquele que se assenta aos pés para ouvir. Discípulo é aquele que tem um coração que quer saber mais, entender mais, quer ir além. Esse é o coração de um verdadeiro discípulo. Nós precisamos ser discipulados. Eu não sei quantos aqui são discipulados. Nós temos a CEPAM justamente para fazer com que você aprenda. Tem um Move que você também pode aprender mais, de você ser acolhido, de você entender. É uma forma de você saber mais da palavra de Deus. Para quê? Para que você seja um semeador. Amém? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Amém? O joio são os filhos do maligno. O inimigo semeou, que é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Como que os anjos gostariam de ministrar a palavra? Eles estão aqui ouvindo a palavra. Amém? Nós temos que entender mais da palavra do Senhor. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Amém? Vamos lá no 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Recolhe peixes de toda espécie. Amém? Nós precisamos ser pescadores de alma. Eu li essas parábolas para vocês entenderem que vocês têm um chamado, uma missão a ser cumprida. E nós precisamos exercer esta missão. Deus não chamou você para ficar no banco. Quantas pessoas precisam ser abraçadas? Está aí a secar, que é algo que começou lá atrás, com a família da Helenita, né? Na época eles moravam lá, e o Senhor nos deu esse privilégio de entrar lá, mas foi algo interrompido. E Deus está nos dando a chance de novamente entrarmos naquele lugar. E o Senhor quer usar a tua vida. Eu não sei de que forma. Você, mas eu não sei qual é o meu chamado. Venha entender qual é o teu chamado. Amém? O Senhor quer que você seja um pescador de alma, que você lance a rede. Uma rede não é lançada com uma pessoa só. Jesus mandou de 2 em 2. Nós precisamos andar juntos, termos a unidade entre nós, porque o Senhor quer nos usar de forma tremenda. Você não pode ir pescar simplesmente com uma varinha. Não, o reino de Deus é lançado através de rede. Ele quer que você seja usado como esse pescador. Em nome de Jesus. E se você não entender isso que o Senhor quer, nós vamos sempre estar em crise, sempre cabisbaixo, porque nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra. Nós temos a vida abundante porque Jesus fala na palavra dele. E nós precisamos viver essa vida. O meu vizinho vive melhor do que eu, está sempre viajando, vai para as festas, correndo atrás do vento. Minhas amigas da faculdade estão lá indo para a balada, estão se divertindo. Não tem vida abundante. Você tem a vida abundante. Essa palavra tem que ser a verdade dentro de você. As pessoas têm que ver isso em você. E o que você está fazendo para ser reflexo na vida dos outros?
Você tem que espelhar Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em você. Eu contei de manhã, eu recebi de um irmão um vídeo de um projeto. E não sei se é em Brasília ou em Goiânia. Eles se juntam, voluntários da igreja, e eles saem eles escolhem um bairro, e aí eles vão pelas ruas. Um vai com pá, eles fazem aquela pá de lata de tinta, com vassoura, outros vão batendo de casa em casa, vendo se alguém precisa de alguma coisa, e aí eles entram, lavam o banheiro da casa da velhinha, oram, e vão pintando. Tinha um túnel que dava passagem de um lugar para outro, que estava tudo pichado, tudo detonado, e eles lá tirando a tinta, e depois mostra eles pintando, e as pessoas sendo impactadas. Gente, é isso mesmo, vocês estão de parabéns. Isso é que é refletir Jesus, o que vocês estão fazendo. E é isso que nós temos que fazer. Não é muitas vezes ir lá com o... Como é que chama? No nosso tempo, cadê o Valdir? Já foi embora? As 4 leis. Ui, quase que eu chuto aqui. As 4 leis, ou o livro sem palavras, né? Ir lá e falar de Jesus. Não. Às vezes é com o teu testemunho, é uma atitude que você tem que vai fazer a diferença. Que vai fazer com que você alcance outras vidas. E se você não entender isso, você vai viver desanimado, em crise. Muitas vezes desistir do chamado, e o Senhor não tem isso para você. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E não podemos ficar olhando para o nosso próprio umbigo. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque o inimigo está aí, para nos desviar do propósito de Deus. E poderá, né? Os caminhos aí são muitos. Mas o Senhor chamou-nos para um. Que é semear num campo. Abre lá, no Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui Jesus está falando, nesse capítulo, sobre a tribulação. E o reino tem que ser pregado em todo o mundo. E aí virá o fim. O Senhor está contando com você. Ele te alistou. Ainda que você não saiba, você já faz parte do exército do Senhor. O Espírito Santo quer que nós entendamos que temos que semear. O Senhor nos chamou para sermos servos do seu campo. Ah, pastora, eu não quero ser. Então, filho, você já está em situação problemática. Porque uma vez que você aceitou Jesus, ouviu a palavra, não tem mais volta. Ele quer que você faça. Seja lá onde você estiver, é para o teu vizinho da frente, do lado, do fundo, no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, você tem que abrir a sua boca. O lavrador, o fazendeiro, tem um campo. E antigamente era feito manual, né? Eles falavam uma matraca. Tem até um termo que fala, essa menina parece uma matraca, não para de falar, né? Porque fica abrindo a boca, né? Mas nós somos a matraca de Deus, nós temos que abrir a nossa boca e falar, lançar as sementes. O campo está aí, o campo é o mundo. E nós temos que abrir a nossa boca, não podemos ser tímidos. Porque a timidez nos traz medo. Medo de nós não sermos aceitos. Ah, lá vem o crente, não, quer levar eu para a igreja para ser roubado, né? Encher o bolso do pastor. Porque as pessoas falam mal. Mas nós não podemos nos envergonhar disso.
nós temos que lançar as sementes. Se você for contratado, vamos supor, o pastor Orlando, gente, deu branco. Pastor Orlando é chamado para lançar semente num campo. E aí vai ganhar lá R$1.000. Aí ele chega para o fazendeiro, para o lavrador e fala, não, eu não vou lançar semente neste campo aí. Olha, todo cheio de pedra, de pau. Não vai falar isso para o fazendeiro. Ele está mais interessado em ganhar os R$1.000 no final do dia, não é mesmo? Se a semente vai nascer, se vai chover, se vai acontecer, não é problema dele. Não é? Ele foi contratado simplesmente para lançar semente. Assim somos nós com Deus. O mundo pertence ao Senhor, as vidas pertencem ao Senhor. A nossa função é lançar as sementes. E ele não dá só uma semente, vai te pagar R$1.000 para lançar só uma semente? Não, ele dá muitas sementes. E o Senhor entregou um campo nas tuas mãos. O Senhor te deu muitas sementes. Se vai vingar a 100, a 30, a 60, a 100, a 1.000 por um, é problema do Senhor. O seu pagamento está garantido se você fizer. Ah, não, pastor, eu não quero ser empregado deste campo. Aí você está frito. Aí o negócio vai pegar para o seu lado. Amém? Então nós temos que ser esses empregados de Deus. Porque nós não podemos recusar. Os campos estão aí. E nós não podemos ficar sentados. Amanhã vamos acordar diante de tudo que nós temos que fazer, mas pensando que nós somos um semeador. Não vamos nos preocupar tanto com as coisas desta terra, porque o Senhor quer te usar, irmãos. Ele precisa de você para que as cadeiras, para que Deus está falando para nós alargarmos o espaço da tenda. Mas você tem que trabalhar. Não pode só eu e o apóstolo, os pastores trabalhar. O chamado não é só para os pastores, para os diáconos, para os apóstolos, para os evangelistas. É para todos. Jesus contou várias parábolas, que ele fará o acerto com os seus servos. Não temos que entender que somos contratados para semear, se a semente nascer ou não. Nós temos que semear. O Senhor é que vai se encarregar. Porque muitas vezes a gente pensa que é na força do nosso braço. Ah, pastora, já falei tanto de Jesus para aquele meu colega de trabalho. 12 anos que eu estou lá, não entra. A semente está lá. A senhora que falou de Jesus para mim, eu tinha 13 anos. Aí, fui correr atrás do vento. Falei, quando eu viver a vida, depois eu vou para Jesus. E eu vim no momento de dor, mas vim. E não esqueci do que foi falado para mim. A semente foi lançada. E durante o trajeto, Deus colocou servos lá para regar a semente. E um dia germinou. E assim será com você. Alguém orou por você para você estar aqui? Alguém jogou a água lá para você estar aqui? Você é uma árvore que vai dar muitos frutos. Vai lançar as sementes para que outros sejam alcançados. Em nome de Jesus. Eu gosto muito do... Põe lá, Mateus 25, 34. Eu li de manhã, mas eu não... É que... Eu falo que é do chamado. Vê o anterior. O anterior? Acho que é 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32.
E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forrasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forrasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forrasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forrasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Eu amo esse versículo, porque quantos de nós passamos, e é isso que o Senhor quer. Porque aquele que está abastado está preso no dinheiro. Mas quantos pobres, nus, necessitados, estão precisando de uma palavra, de um abraço? Numa das ministrações neste curso, tinha um advogado que ele foi criado num lugar muito simples, e o sonho dele era ser advogado para os menos favorecidos. E ele se tornou um grande advogado de uma empresa muito grande. E houve uma situação de um garoto que a mãe era casada com um padrasto que era delegado. E ele bebia, chegava em casa bêbado, e num desses dias, o garoto tinha 10 anos, o padrasto chegou bêbado e deu um murro na cara da mãe, e a mãe caiu no chão, assim, bateu a cabeça e estava toda ensanguentada, imóvel, e o garoto correu lá tentando socorrer a mãe, e vendo que ela não acordava, chamava a mãe, e ele achou que a mãe estava morta, e o padrasto foi para o quarto, e ele ficou ali sem saber se ligava para o resgate, mas o padrasto deitou e dormiu, e ele escutou o padrasto roncando e sabia que o padrasto tinha uma arma. Ele foi lá, pegou a arma e apontou para o padrasto, e o padrasto acordou, no ronco acordou, e ele ficou desesperado e apertou o gatilho e acertou a cabeça do padrasto. E ele foi preso, e eu não sei quantos aqui sabem, eu não sabia disso, que muitas crianças estão sendo julgadas como adultos nos Estados Unidos. E a avó desse garoto chamou esse advogado, e ele esteve lá na prisão, e estava na frente do garoto e falava: se você não falar, eu não posso te ajudar. E ele repetiu por 10 ou mais vezes: se você não falar, eu não posso te ajudar. E o garoto estava imóvel na frente dele, orando para o nada. E ele deu a volta na mesa e sentou ao lado do garoto e falou: eu preciso que você fale, senão eu não posso te ajudar. E o garoto começou a chorar. E ele falou: você não sabe o que fizeram comigo. Abusaram de mim. Eu não sei quantos homens
Foram muitas vezes nesses 3 dias. E o garoto chorava, chorava. E ele ajudou a tirar aquele garoto. Então, como pode uma justiça colocar uma criança no meio de adultos? Sabe lá quem eram as pessoas que estavam lá? Os vândalos que estavam lá? E isso nós temos que ter no nosso coração de ajudar os menos favorecidos com aquilo que o Senhor tem entregado como talento. Eu vi também esses dias que quando nós nascemos com talentos. Mas quando nós nascemos de novo em Cristo, nós recebemos dons. Amém? Você recebeu um dom de Jesus. Busque saber qual que é. Porque tem vidas esperando por você. Para você abrir a sua matraca e lançar a semente. Se vai vingar ou não vai vingar, não é problema seu, é de Jesus. Ele é que vai fazer o teu pagamento. Mas não cruze os seus braços, porque senão você não vai ter a vida eterna. Se eu continuar com os meus braços cruzados, porque são tantas coisas, estar à frente de um ministério não é fácil. E eu falo, Senhor, quando que eu vou poder fazer? Eu vi tantas coisas nesses 3 dias. Eu falo, Deus, eu não fiz nada para o Senhor. Mas Deus está chamando. Jesus está às portas, irmãos. Quantas vidas estão se perdendo? As escolas, quando a gente chegou na sexta-feira, o meu carro ficou na frente da casa do irmão, e ele falou, nossa, toda semana tem um acidente nesta lombada. E os irmãos entraram para a casa deles, e eu fui entrar no meu carro, quando eu vi o cara na frente do meu carro, todo ensanguentado, com aquele sangue, coisa para fora, assim, eu fui lá e falei, você quer, vamos lá, eu te levo, quer que chama? Foi chamado o resgate, e um monte de gente lá olhando e não fazia nada, vendo o histerismo da menina, né, que a moça que estava dirigindo, mas eles estavam bêbados, mas eram jovens, se tinham, sei lá, se a menina tinha muito, 21 anos, e o rapaz 25, estou chutando alto, mas completamente embriagados. E a menina estava se jogando no chão, estava vendo a hora dela se machucar, e eu fui lá tentar ajudar ela. Eu falei, você mora aqui perto, você quer que eu leve você, ligue para os seus pais, né? Mas ela estava assim, completamente transtornada. Eu falo, e aí eu fui com ela no prédio onde ela mora, e o porteiro falou, olha, ela mora com uma amiga, ninguém está atendendo lá. E aí a menina me largou lá na porta do apartamento, saiu correndo atrás do noivo, do namorado, sei lá, noivo, o rapaz estava com a aliança. E aí quando eu cheguei lá, estava todo mundo assim, olhando, não fazendo nada. Aí chegou a polícia e eu deixei eles lá e saí. Eu falei, meu Deus, eu entrei no meu carro. Eu falei, Senhor, que mundo é esse? Não está completamente perdido. E aí veio aquele versículo no meu coração, que mais são os filhos das estéreis do que as que deram à luz. Porque hoje, irmãos, ter filho neste mundo não está fácil. Falei que Jesus volte enquanto esses pequenininhos estão pequenos, porque a gente não sabe o que vai ser desse mundo. O Will está fazendo faculdade e ele falou, nossa, eles assinam a lista e vão lá para aquele Carrefour, comprando bebida, e tomam, ainda tiram foto, postam no grupo, olha o nosso material escolar, as latas de cerveja. Gente, que absurdo. Às vezes os pais nem sabem, né? Estão pagando lá a faculdade e Então, nosso mundo está perdido, gente. Nós precisamos lançar a rede. Precisamos abrir a nossa matraca. E o Senhor conta com você. Amém? Que você possa refletir nesta palavra nesses dias. Porque se você ama o Senhor, como você cantou, quero olhar para onde tu olhar. Né? Assim? Quero amar o que tu amas e quero
estar onde o Senhor está. Deus quer contar com você, irmãos. Tem um livro chamado Diamantes de Deus. Se ninguém sabe, temos uma biblioteca aqui, se você gosta de ler. Sei que brasileiro não gosta muito de ler, mas temos aqui, chama Diamantes do Brasil. É uma visão que um pastor americano recebeu. Quando eu li esse livro há mais de 10 anos atrás, ele já tinha tido a visão há mais de 10 anos, então deve ter uns 20 anos essa visão. Ele teve a visão do que está acontecendo exatamente hoje com o nosso país. Na questão das drogas, dos abusos, Gente, tem um caso na frente da minha casa. E eu li aquele livro em 4 dias. O apóstolo sabe que eu não gostava de ler. Eu lia porque tinha que ler. E quando eu me converti, comecei a ler mais. Mas esse livro eu li em 4 dias e eu chorava de ver o que estava escrito lá e nada mais é o que está acontecendo hoje. Eu tenho uma vizinha que ela é viúva, tem um histórico terrível, acho que eu já contei isso aqui. Mas ela já colocou a filha na prostituição com 14 anos, gente. A minha função é orar. Eu tenho tentado me aproximar dela, falar, porque Jesus ama a vida deles. Às vezes ela fala, esse não tem mais jeito. Pode não ter aos nossos olhos, mas para o Senhor tem jeito. E nós precisamos ir, irmãos. Nós estamos aqui no lugar mais seguro da terra, que tem que ser este ambiente. Por isso que eu falo, você tem que ter um sorriso, ainda que você esteja passando por dificuldade, você tem que esquecer os seus problemas lá e se sentir no lugar mais seguro da terra aqui dentro, porque você está recebendo o melhor de Deus. Você está se fortalecendo junto com o teu irmão. Então nós não podemos, temos diferenças, porque cada um vem de uma cultura, mas nós não podemos tratar mal ninguém. Esse é o lugar mais seguro da terra. E as pessoas têm que se sentir em casa aqui. Então, recebam o melhor de Deus neste lugar. Se equipam do melhor de Deus. Leiam a palavra de Deus. Para que vocês tenham respaldo para quando vocês saírem, vocês fazerem com que as sementes vinguem. Ainda que vocês não vejam. Mas as pessoas, uma hora, vai vingar a semente. Mas o Senhor quer contar com você. Amém. Para finalizar, eu queria contar só mais uma coisa. Eu creio que a nossa igreja tem um chamado de missões. Já investimos muito em missões. E Deus conta com você, como o apóstolo falou, da generosidade. Ainda que você, pastor, eu não tenho muito. Sei lá, ainda que seja R$50. Eu quero investir em alguém. Eu quero ajudar em missões. A minha sobrinha, a Beatriz, ela estava fazendo faculdade de fotografia. E ela trancou a matrícula para ir para a Índia. E ela falou para o meu irmão, pai, eu quero ir para a Índia. O meu irmão, o quê? Não, pai, eu quero ir para a Índia. Porque o meu irmão tem um casal de missionário que eles sustentam na Índia, na missão Adore, que é do pastor Naya. Tem um trabalho tremendo, eles entram através da educação. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o apóstolo Rony Chaves esteve na nossa igreja, ele falou que nos finais dos tempos, a forma como a igreja ia entrar nas nações era através da educação, da saúde e do esporte. E o pastor Naya conseguiu montar uma escola lá na Índia. E eu esqueci o nome agora do lugar. É PUC, PUF, alguma coisa assim. E tem um orfanato também. E as crianças da região frequentam a escola e as crianças do orfanato também frequentam essa escola. E aí, quando a minha sobrinha falou, né, os missionários vieram para o tempo de refrigério, apresentaram o trabalho, tudo, e isso nasceu
no coração da minha sobrinha o desejo de ir para a Índia. E o meu irmão falou, eu vou orar. E aí ele foi orar e Deus deu nele. E Deus falou para ele, é fácil enviar os filhos dos outros. Eu enviei o meu filho para morrer por você. Mas a sua filha não vai morrer. Aí ele entendeu que era para liberar a Bia, para ter essa experiência. E a Bia foi, era para ficar somente 3 meses. Ela está vindo, meu irmão foi agora buscá-la. Ela está lá há 7 meses, vão voltar agora na próxima semana. E ela fez um trabalho tremendo com as crianças lá do orfanato. E eu perguntei para o meu irmão, conversei com o meu irmão na sexta-feira e falei, Flávio, como é que vai ficar? Quem que vai ficar agora aí, né? Eu vi, ele falou, Nan, o apóstolo Naya, não tem quem enviar. Porque tem 2 casais de missionários lá, cuidando, um cuida da cooperativa, que é das mulheres que fazem bolsas, roupas, e tem outra, o casal da igreja dele, cuida da parte administrativa do orfanato e tal. Mas não tem quem ministre as crianças. E a minha sobrinha desenvolveu um trabalho tremendo lá. Desde que ela foi, ela começou falando do fruto do Espírito. E em dezembro, ela falou da vida de Jesus. E teve as crianças, poderia até ter colocado o vídeo, mas eu acabei esquecendo. Ela passou na televisão para as crianças a vida de Jesus em desenho. E ela filmaram um pedaço das crianças. As crianças choravam de soluçar. E elas falavam, eu nunca tinha visto a história de Jesus dessa forma. E todos não tinham aceitado Jesus, e eles aceitaram Jesus. Foi em prantos, assim, é algo lindo de ver. E assim foi o trabalho que ela desenvolveu lá com as crianças. E eu falo, Senhor, e agora como vai ficar? Já sofrem por serem órfãos. E não tem alguém para poder estar. E está sendo difícil, irmãos, recrutar missionários. Olha isso. Nós temos um chamado. Eu falo, Senhor, eu vejo essas histórias, eu queria ser solteira para poder estar para lá. Mas são coisas, no Brasil também tem lugares que precisam, é necessário. A gente ouve o pastor Ney falar do sertão, né? E do amor que ele tem pelo sertão. Então vamos mandá-lo, vamos investir nele. Mas nós precisamos dos que investem, dos que vão e dos que oram. Descubra qual é a sua chamada. Descubra qual é a sua missão em Deus. Qual o propósito que Deus tem para você. Amém? O campo está aí. Eu não sei qual é o campo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Mas que você possa lançar as sementes. Amém? Vocês jovens têm a força. Vocês podem ir. Vocês podem fazer uma grande diferença. E Deus quer contar com vocês. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar pelo teu grandioso amor para com as nossas vidas, Senhor. O Senhor enviou o teu filho como primeiro missionário, como primeiro ceifeiro, Senhor, que lançou tantas sementes, Pai. Deus, nós estamos aqui para cumprir a tua vontade, o teu chamado. Senhor, imprime em cada coração aqui nesta noite, Senhor, o desejo, Pai, de ser um servo, servo fiel, servo que vão lançar as sementes, servos que vão cumprir o teu propósito, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo venha tirar as expectativas erradas do nosso coração, Pai. Porque nós não queremos estar com os nossos olhos aqui nesta terra, Pai. Nós queremos povoar o teu reino, apressar a volta do teu filho. Nós queremos ser a noiva verdadeira. Nós queremos ser a noiva adornada, Pai. Com a roupa de linho fino, sem mancha e sem ruga, Pai. Deus, que o Senhor venha regar a terra do nosso coração. Que o Senhor venha ver a cada um aqui nesta noite, Senhor,
o Senhor entregou um campo. E que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. E que em cada amanhecer, Pai, eles venham cumprir diante do Senhor qual é o propósito para cada dia, Pai. Senhor, eis-nos aqui. Essa seria a minha vontade, Pai. Eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Senhor, queremos abraçar se for necessário. Queremos dar um prato de comida se for necessário. Queremos vestir se for necessário. Queremos fazer para o menor dos pequeninos, Senhor. Porque queremos ser encontrados como servos fiéis. Como servos que lança a semente. Aquele que foi contratado para fazer aquilo que o Senhor quer. Queremos estar em obediência, Pai, para cumprir os teus propósitos. Guarde a cada coração aqui, papai, que diante das dificuldades, das tribulações, dos medos que o inimigo lança em nosso coração, no dia seguinte, Pai, mas que nós tenhamos a certeza, Pai, de que tua palavra é a verdade, Pai. O Senhor fala que teremos vida abundante, e eu creio, Pai, e eu declaro, profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que eles vão andar em novidade de vida, para que eles possam cumprir o teu propósito aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor.